que aconteceu aí no caso de ontem foi uma coisa muito triste, uma fatalidade, né? Eu tenho a foto do cabo aqui, vamos lá. O cabo Ciampalha, nós vamos falar dele aqui agora, porque que história triste, né? Você sabe que o Ciampalha tem 23 anos de corporação, entre polícia e bombeiros, porque ele chegou a trabalhar na Força Tática, depois pediu para ir para o Corpo de Bombeiros, era pai, tem 3 filhas, né, a esposa, e infelizmente acabou deixando a família num acidente cruel que aconteceu ontem. Ele acabou caindo daquele guindaste onde ele estava podando árvores. Pode aumentar aí, põe na tela cheia para a gente. Esse é o momento de muita emoção que tem, momento em que ele é velado, né, levado para o enterro. E, infelizmente, muita tristeza, porque como ele ficou há mais de 20 anos na corporação, ele tem muitos amigos, não só na polícia, como também no Corpo de Bombeiros, né? Muitos amigos, companheiros, pessoas que trabalharam, acompanharam esse momento triste. A homenagem que se tem é do Corpo de Bombeiros também fazendo um cortejo, ser uma rosa ali, o símbolo do Corpo de Bombeiros. Major Leal, que era o comandante dele, né? Enfim, também acompanhou todo esse trajeto. E é muito triste a gente falar isso porque ele trabalhava, né? Aí vai falar para a Glênia, mas ele está fora do horário de serviço. Mas me fala qual policial que não faz o seu trabalho paralelo à corporação. Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer, porque o salário do policial e principalmente do Corpo de Bombeiros também, dependendo da sua graduação, é uma porcaria. E o cara precisa sustentar a família. Como é que o cara sustenta a família? Ele faz trabalho paralelo. E isso é mais do que notório, isso é mais do que necessário no mundo de hoje. Porque se o governo do estado pagasse uma boa condição, um bom salário para esses policiais, certamente eles não precisavam, porque já é desgastante o trabalho deles, né? E você vê que ironia, o cabo Ciampalha, ele já fez esses cortes de árvores em outros momentos. Quer dizer, não é um trabalho que ele não conhecia, porque pelo Corpo de Bombeiros os caras têm que subir em árvores, os caras precisam cortar galhos, os caras precisam fazer salvamento em altura, precisam fazer salvamento embaixo de água, quer dizer, eles recebem treinamento para isso, né? São profissionais e de repente estava ali no seu horário de folga, fazendo o seu trabalho como homem digno também para sustentar a sua família e algo ruim acabou acontecendo, porque os dois caíram, não só ele como o Wallace também, caíram lá de cima, cerca de 20 metros de altura, e a fatalidade é que o guindaste virou e acabou atingindo os dois. Mas o cabo Ciampalha estava embaixo, né, desse guindaste e infelizmente não teve muito o que fazer não. Já o Wallace, daqui a pouco você vai ver nessa reportagem aí, está internado no hospital, internado no HC inclusive. O acidente foi no final da tarde de ontem, você acompanhou todos os detalhes ao vivo aqui no nosso Cidade Alerta. Nós demos todas as informações, só não demos mais em respeito à família, por causa de todo um trabalho administrativo e burocrático que o bombeiro também precisa seguir, porque envolvia um membro da corporação e envolvia também um pai de família, envolvia um trabalhador, né? E aí você vê o cortejo passando por várias ruas da cidade de Ribeirão Preto, em homenagem a esse grande herói. O outro herói ainda está no hospital tentando se recuperar. A gente tem uma reportagem sobre isso, põe no ar. Tristeza expressada por lágrimas. Deu uma tristeza no meu coração de eu ver tanta gente, as pessoas que salvam a vida e morrendo. E aquilo me doeu por dentro. E eu fiquei muito triste. Por isso eu estou aqui olhando, chorando, sabe? Como se fosse parente meu, pessoa minha. A terça-feira foi de despedida para o cabo Ciampaglia. Um homem que amava o que fazia, como conta a irmã. Uma ótima pessoa, um ótimo profissional, amava o que fazia e foi embora fazendo o que ele mais amava, que era trabalhar. Era uma pessoa íntegra, honesta, não tem nem palavras. Gustavo Roberto Ciampaglia tinha 43 anos, mais de 23 dedicados ao serviço público. O cabo trabalhou por 10 anos no policiamento e há 13 estava no Corpo de Bombeiros. Colegas de trabalho e familiares carregaram o caixão até o caminhão do Corpo de Bombeiros. O corpo foi levado em cortejo para o cemitério.
Motoristas registraram a passagem por várias ruas da cidade. Ciampaglia morreu na tarde desta segunda-feira. Ele estava de folga da corporação e fazia a poda de eucaliptos quando a máquina caiu. Um outro bombeiro que também trabalhava no local ficou gravemente ferido. Depois de ser resgatado, o Wallace Lima Valese foi levado às pressas ao hospital. Essas fotos mostram a área que o acidente aconteceu, dentro de um condomínio às margens da rodovia Anhanguera. Nessa imagem, o guindaste aparece tombado. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil de Jardinópolis. O delegado deve ouvir nos próximos dias o operador do guindaste, quem contratou o serviço e o bombeiro que sobreviveu, assim que ele tiver condições de prestar depoimento. Serão analisados também os laudos periciais e necroscópicos. A polícia quer saber se existe culpa de alguém ou se o acidente aconteceu por causa de uma falha mecânica. Viviane diz que está difícil aceitar o que aconteceu com o irmão. Ainda não caiu a ficha. Acho que vai cair aos poucos agora, né? Guardar lembranças boas, né? As melhores. Ele era muito feliz, muito alegre, um ótimo irmão, um ótimo pai, um ótimo filho. Ele era uma excelente pessoa. Que tristeza, né, gente? Tanto o cabo Wallace como também o Ciampaglia, que fatalidade com o Ciampaglia. E nós entramos em contato com o Hospital das Clínicas e recebemos a informação de que o cabo Wallace, ele continua internado. O estado dele é grave, viu, gente? Se recupera na UTI, que é a Unidade de Tratamento de Terapia Intensiva, e depois de uma cirurgia que aconteceu hoje à tarde. Nós tentamos falar com o condomínio Beira Rio, mas ninguém atendeu o telefone também. É uma situação bem delicada. Em nota, a empresa DP Guindaste, que alugou o equipamento para o condomínio, diz que o excesso de peso de material colhido pode ter ocasionado o acidente, mas que espera o resultado do laudo pericial, que deve sair em 15 dias. A empresa também lamentou o acidente, diz que acompanha a recuperação do bombeiro sobrevivente. Eu estava até conversando com o Brambila, nosso editor-chefe, eu quero que você coloque sua opinião também sobre isso. Pelo seguinte, gente, os bombeiros estão acostumados às alturas, a fazer esse tipo de trabalho lá em cima, quando precisam, às vezes, em questão de, principalmente quando chove, eles precisam podar árvores, que caem em cima de veículos, estão acostumados com esse tipo de coisa. Só que a diferença qual é? Os caras sobem e utilizam o equipamento monitorado por eles e manuseado pelos bombeiros, que são altamente técnicos e treinados. São equipamentos que eles lidam todos os dias. E, de repente, nesse tipo de ocorrência, eles foram para fazer um trabalho que já conheciam, porém, esse guindaste era um guindaste o quê? Terceirizado. Então, não se sabe aí aonde pode ter ocorrido a falha, né? Porque, para pensar, dois bombeiros experientes, um com 11 anos de corporação, o outro com 23, se eles estivessem lá em cima e tivessem visto que alguma coisa não estava certa, os caras iam falar, opa, peraí, não dá para a gente fazer o trabalho, vamos descer. Mas não, eles continuaram. Por quê? Porque eles confiaram no equipamento. O que é o equipamento? O equipamento é o guindaste. Então, óbvio que precisa ser avaliado. Você está dizendo, Pagliani, que o problema é no guindaste? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a relação entre a mão de obra específica, o bombeiro e o maquinário que ele utilizar, tem que ser uma coisa conjunta, né? Precisa ser avaliado, porque um guindaste tombar desse jeito não pode, gente. Concorda? Não pode. E cair em cima do bombeiro ainda, né? Manda o seu WhatsApp aí. E só para finalizar, uma coisa que é a ironia do destino aqui também e que eu acho que o governo do estado precisava rever isso. Põe a foto do Ciampaglia aqui para mim. Põe a foto do Ciampaglia aqui para mim. Você sabe onde eu quero chegar agora? Não, pode voltar aqui no estúdio e põe a foto do Ciampaglia para mim aqui. Ele morreu, né? 23 anos de corporação. 23 anos de corporação. Aí você me pergunta, Pagliani, como é que vai ficar a família do Ciampaglia? Porque ele tinha filhos, esposa. Sabe como que é o cálculo de aposentadoria, ou pensão no caso, né, para a família?
é assim, ó. Vamos supor que o Sampalha recebia R$3.000 por mês. Fazendo só um cálculo por cima, não é esse o salário, tá? O governo do estado pensa assim, Sampalha recebia 3.000, então você divide 3.000 por 30, que é a quantidade de dias no mês, e quantos anos ele tem de corporação? Ah, ele tem 23. Então ele vai receber R$2.300. Quer dizer, ele não, né? Na verdade, a pensão da família. Poxa vida, o cara está com 23 anos de corporação, o cara trabalha, dedica o seu tempo, e aí ele precisa ter submetido a uma aposentadoria desse tipo, sendo calculado dessa maneira. É um absurdo, né, gente? Quer dizer, se os caras têm 11 anos de corporação, o que vai ser da família dele quando ele morre? Né? Dedicando a sua vida ao Estado, às pessoas de bem. E essa reportagem foi muito feliz pelo lado da Lud, que conseguiu pegar uma senhora que nem conhecia o Sampalha e ficou emocionada ao ver ela do lado de fora. Olha, gente, nesse momento, amigos e familiares estão num hospital fazendo orações para a recuperação do Wallace, que é aquele bombeiro que está internado no estado grave, né, na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, aqui no centro de Ribeirão Preto. A Ludmila está comigo aí. Lud, que imagem emocionante, né? As pessoas orando, pedindo para Deus, cada um dentro da sua fé, para que o Wallace consiga se recuperar. Emocionante isso, hein? Exatamente, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, uma imagem emocionante, né? Os amigos, colegas de trabalho do Wallace vieram aqui para frente da unidade de emergência do Hospital das Clínicas, para onde o Wallace foi trazido ontem à noite, depois do acidente. Ele passou por uma cirurgia hoje no começo da tarde, está entubado aqui na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, e a gente viu uma imagem agora há pouco que emocionou bastante todo mundo que estava aqui. O pai do Wallace chegou aqui, é aquele senhor que a gente vê ajoelhado ali na frente, com uma camiseta verde, escura. Ele chorou bastante conversando com os colegas, com os bombeiros aqui. É a segunda oração que eles fazem aqui hoje. Eles fizeram uma primeira oração por volta das 5h30 da tarde, vieram aqui, estão torcendo bastante pela recuperação do colega, o Wallace, que tem 33 anos e que se feriu na queda de uma máquina ontem num acidente num condomínio às margens da rodovia Anhanguera. Eles faziam a poda de eucaliptos. Hoje a gente já acompanhou na reportagem o velório e o sepultamento do colega que tinha 43 anos e acabou morrendo nesse acidente. E agora os amigos, colegas de trabalho, familiares estão orando, pedindo pela recuperação do Wallace, que, como eu disse, está aqui na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Passou hoje, no começo da tarde, por uma cirurgia séria e agora ele está se recuperando. A gente, inclusive, divulgou que os colegas estão pedindo doação de sangue para ele. Quem puder, que procure na Quintino Bocaiúva ou o Hemocentro de Ribeirão Preto para fazer a doação, porque o Wallace está precisando bastante nesse momento. A gente vê colegas, soldados, cabos, sargentos, que trabalham no dia a dia, que são bem próximos do Wallace e que estão tristes, né, com tudo que aconteceu. Lud, ontem nós dávamos a informação de que parte do guindaste caiu sobre as pernas do Wallace. E ele não sentia a perna, havia aí a possibilidade grande, inclusive, de amputação. Então, essa cirurgia que você está citando aí, certamente eles tiveram que fazer um processo de emergência, porque estou imaginando aqui que tiveram que amputar mesmo, ficou confirmado isso, que não deu para fazer nenhum tipo de recuperação, né? Exatamente. Eles passaram informação para a gente que a situação dele é grave, ele está estável. A gente acompanhou, inclusive, agora há pouco, uma viatura do Corpo de Bombeiros com colegas oficiais da corporação que vieram para cá também acompanhar, né? Tinham muitos bombeiros lá dentro. Agora há pouco chegou a esposa do Wallace aqui na unidade de emergência do Hospital das Clínicas e a gente falava do pai. Ele está ali chorando bastante e pedindo ao lado dessas pessoas. Gente, só para finalizar, o Wallace, ele é pai, né? Há uns 4 meses nasceu o filho do Wallace. E ele é um profissional que adora educação física. Diz aí alguns amigos dele de dentro da corporação de que na educação física era um cara
extremamente habilidoso, capaz, e era difícil conseguir, né, num atletismo, alguma coisa assim, passar pelo Wallace, tamanho a vontade que ele tinha, o esportista que era, e de repente o destino coloca isso na frente dele e principalmente dessas famílias. Eu espero que ele consiga se recuperar, a esposa, esse filho, né? E a todos que nós estamos vendo. Vamos torcer muito para a recuperação dele aí também. Obrigado, viu, Lud?